Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, querido irmão, a paz de Jesus, amor de Maria. Começando agora o nosso Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Capítulo 18, do versículo 1 ao 5, versículo 10, versículo 12 e o versículo 14. Que neste momento, querido irmão, diante desta palavra, que todo o conhecimento que vem do nosso Senhor, que o Espírito Santo nos conduza, para que possamos trazer para a nossa vida e diante, Senhor, da Tua palavra, o nosso agir, correspondendo a esta graça. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-o no meio deles e disse: em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança, como está, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está no céu. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade eu vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está no céu não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, quando eu estava lendo aqui, mais uma vez o Evangelho, Deus foi tocando mais forte ainda através da palavra. E é assim o mover de Deus com o Evangelho, com a palavra. Vai nos mostrando a cada agir, cada vírgula, cada ponto, cada sentimento da verdade que vem de Deus transforma o nosso coração. Diante da igreja diz assim: Jesus orienta os seus a serem pequenos, pois é a condição para usufruir do seu reinado. No reino dos céus não existe maior ou menor. Todos somos os pequeninos, a quem o Pai atrai e sustenta com seu amor. Diante deste mover, nós temos a pergunta do Lectio Divino. O caminho para o céu. Qual que é o caminho para o céu? O caminho para o céu é ser como uma criança. Deixar-se conhecer a verdade e anunciar o conhecimento. Na primeira leitura, nós vemos aqui, na primeira leitura está lá em Ezequiel 2, do 8 ao 3, versículo 4. Ezequiel fala, assim fala o Senhor: não sejas rebelde como este bando de rebeldes. E ele apresenta para nós aqui, diante dessa palavra, para você não ser rebelde, apresenta para ele, pede para que ele abra a boca e coma o que eu vou lhe dar. E ali diz ele que ele vê nessa visão um livro que é para ele engolir as palavras, que é para ele engolir, e esse era um conhecimento e era para ele ter esse conhecimento e passar para os outros. E aí, irmão, você olhando assim na parte do mover de Deus através ali dessa palavra, é quando você se deixa conhecer, Ezequiel se deixa conhecer, deixa Deus falar, deixa Deus agir na vida dele, para que ele anuncie a verdade, para que ele anuncie esse conhecimento. Agora vamos trazer para o que Jesus está dizendo para nós. O verbo que se fez carne habitou no meio de nós, nos ensina no âmbito familiar, no âmbito da sociedade, aonde que ele for, o nosso Deus, mostrando para nós a convivência do amor. Então, quando eu li aqui, nesse versículo, que ele larga as 99 e vai atrás daquela que se perdeu, eu fiquei pensando assim nas nossas famílias. Talvez você tenha aquela pessoa que você está longe, ou você deseja ela tem assim uma unidade mais dentro da sua casa, da sua família.
E às vezes você se acha melhor que todas. Você se acha cobrando, sendo melhor que todo dentro da tua casa, os outros tudo é imperfeito, você é o perfeito. Mas aí quando eu li essa palavra, é um amor tão grande de Deus que Ele quer que ninguém seja maior, mas que seja conhecedor do amor, da verdade de Deus. E para que você tenha esse conhecimento do amor, da verdade de Deus, você tem que ser como criança. Você não pode ser arrogante, você não pode ser, vamos lá, aquela pessoa que se acha conhecedor de tudo, porque uma criança, esses dias eu passei, irmãos, um conhecimento que eu vi, presenciei, olhando, um conhecimento que através da palavra nós conhecemos e nós aprendemos com Deus. Então eu quero aprender as coisas de Deus, eu tenho que me dedicar a esse tempo de qualidade, eu tenho que ter esse tempo com o meu Deus, ele tem que ter esse tempo de qualidade. Então é um tempo maravilhoso com Deus. E aí, meu irmão, eu digo assim também, a criança, eu passei e vi ela olhando, assim, tinha 4 homens, ela olhando, aqueles 4 homens falaram, bem pertinho do pai, assim, olhando, tudo eles conversar. E eu falei, nossa, olha só, que criança esperta, né? Ela está olhando a voz dos homens e vendo, analisando com certeza um futuro trabalho, né? Um futuro conhecimento. E assim, irmãos, como essa criança, você olha para Deus, vê Deus falando para você, você em toda a tua humildade, você fala assim, eu vou trazer para minha vida, eu vou colocar em prática na minha vida. E aí, como aquela criança, você sai dali na inocência, mas um coração puro e verdadeiro para Deus. É um coração que quer aprender, é um coração que quer ter o conhecimento, que quer ver o que é a verdade. E você se coloca ali no mover de Deus. Isso é ser como uma criança. E a criança, aqui diz para nós, ser como esse pequenino. E sabe, irmãos, que é muito interessante? Você ouvir essa palavra e Jesus dizendo, quem quiser ser grande se faz pequeno como essa criança. Então, se eu sou como uma criança, eu não vou ficar vendo o que o irmão errou. Eu não vou ficar, se ele me der um tapa na cara, eu vou virar outra face. A criança é assim. Eles discutiram, dali a pouco ela já está brincando, tá como se nada tivesse acontecido. Não tem aquela maldade, né? Daquela lei do retorno, se você fez isso. Eu estou falando de crianças, né? Aquela idade do seu 1 aninho até os seus 6 aninhos, 7 aninhos. Então aquela criança humilde, como esse pequenino que está conhecendo, está aprendendo tudo e está ali se colocando dependente do pai. Uma criança que precisa do pai. Assim tem que ser o nosso coração. E aí agora você vai entender o que eu estou dizendo. Ontem nós fomos na Santa Missa, que está tendo a Semana da Família, e está sendo muito abençoado. Domingo foi na Matriz, ontem foi na outra comunidade, na São Vicente de Palote, hoje vai ser na Sagrado Coração de Jesus. Então cada dia tem uma comunidade, e estamos indo nessa comunidade, e ontem está falando sobre amizade, né? Foi falado pelo nosso querido padre Robin como ter essa amizade. E ele falou assim que a primeira coisa, você tem que largar as coisas deste mundo e se unir mais num tempo de qualidade com o seu filho, com a sua esposa e assim vice-versa, né? Hoje ele falou muito sobre o celular, que atrapalha essa convivência. E para que você tenha essa amizade familiar, você tem que ter essa convivência do tempo. Então esse tempo de qualidade que as pessoas estão largando, passear junto, tomar um tereré junto, conversar, parar para ouvir, foi falado muito, você ouvir os seus, você conversar com os seus. Então esse tempo de qualidade também com Deus. Por isso, querido irmão, que hoje nós tivemos no Café com Jesus, que o conhecimento da verdade é muito importante. Então você se deixar conhecer, conhecer a verdade, é você ouvir a Deus, você ouvir os seus dentro da sua casa, é você ter um momento de partilha, é você ter aquele contato com Deus através da palavra, de um tempo de qualidade para ouvi-lo, como nós estamos fazendo aqui, e assim também dentro da sua casa. E esse tempo de qualidade é muito importante, é se deixar conhecer e anunciar o conhecimento. De que forma? O que Deus mostra para nós? O que Ele quer para nós? O verdadeiro sentido do amor. Isso foi falado ontem também. Nosso querido padre falou sobre como é importante você viver o que Deus quer para nós, que é viver o amor. É viver este amor unido ao Senhor. É viver um amor que transforma, é viver um amor que modifica tudo a nossa vida. E é a convivência, esse é o conhecimento que nós temos que ter. Como se eu vou ter uma amizade, eu vou conhecer alguém, se eu não me deixo aproximar da verdade. Você entendeu, querido irmão? Isso é muito importante. E esta forma nós vamos perguntar para nós. Eu estou seguindo nesse caminho para o céu, na convivência do amor?
Eu estou deixando conhecer o amor? Eu estou deixando que essa verdade do que é verdadeiramente o amor a Deus e ao irmão? E eu estou anunciando esse conhecimento? Eu estou anunciando esse conhecimento dessa verdade? Querido irmão, que neste momento o teu coração e o meu coração consiga sentir essa graça. E nesta convivência do amor, e nesta convivência na comunidade, na casa, no trabalho, o que Deus precisa mostrar para mim hoje? Coloca a mão no teu coração. E diante desse deixar-se conhecer, diante desse tempo de qualidade, diante de você largar esse celular um pouco, lógico, né, irmãos? O celular já pode ser usado também para o que nós estamos fazendo agora, para o conhecimento de Deus, nossas pregações, esse momento Lectio Divino, café com Jesus, o conhecimento da nossa vida familiar, assim trazer informações para nós, da teologia, de tudo que nós vimos hoje, mas trazendo para o nosso coração, deixando Deus falar, eu ouvindo e colocando em prática. E eu vou colocar em prática onde? Na minha casa. Vou colocar em prática onde? Na minha comunidade, no meu trabalho. E eu coloquei aqui, Deus foi me mostrando que jeito que eu vou colocar em prática sustentando o amor dentro do meu coração. Lá na minha comunidade, eu coloquei assim porque a palavra diz aqui, tem que acolher bem esse pequenino. Acolher diz assim, ai daquele, né, que despreza um dos meus pequeninos. Então, querido irmão, quando chega na porta da igreja, você vê aquela acolhida, que bom que você veio. Aí eu digo para você, todos nós, ninguém é maior um com o outro. Ninguém é melhor um com o outro, ninguém se acha digno de dizer, você é uma pecadora, você é isso, você é aquilo. Não, Deus quer que nós acolhamos. De que forma? Eu não acolho o pecado da pessoa, mas eu acolho a pessoa, eu amo ela. Assim também dentro da sua casa, assim também no seu trabalho, aonde você for. Não queira ser maior que os outros, não queira ser melhor que os outros, se achar digno de excluir os outros. Que o fulano vai para o inferno, que você vai para o céu. E isso é muito importante. Quando você vê alguém falando isso, tome cuidado, que a soberba está no coração. Mas o humilde vai dizer assim, eu peco também. Mas junto, nós estamos num caminho em busca do nosso melhor para Deus. E nós vamos vencer, querido irmão. E de que forma? Ouvindo a verdade e colocando em prática na nossa vida. Mas eu vou cuidar da minha vida e você cuida da sua. Mas com Jesus e com o respeito, como disse o Padre Rob ontem, temos que ter respeito com os filhos, nós temos que demonstrar o respeito, o tempo de cada um, deixar cada um crescer na sua espiritualidade, deixar cada um crescer dentro da sua casa, mostrando a verdade, sendo exemplo de oração, sendo exemplo no caminhar, de confissão, comunhão eucarística, vida de caminhada na igreja, com dignidade e respeitando e acolhendo o irmão no trabalho, na sua casa, na sua família. Isso é demonstração de amor. Dar o seu melhor é doar-se por aquela pessoa e não é cobrar aquela pessoa, é doar-se, mostrar a verdade e caminhar junto. Eu coloquei isso aqui. Na minha comunidade, preciso dar uns passos na fé. Coloquei aqui. Tem que acolher bem e me aproximar mais de alguns irmãos. Na minha casa, demonstrar sempre o respeito, o diálogo e ser um bom exemplo de oração. No meu trabalho, acolher bem também os irmãos. A pior coisa, irmão, é aquela pessoa arrogante, raivosa, que demonstra uma ira até na hora que chega alguém. Não acolhe bem. Acolhei os pequeninos. Não despreze os pequeninos. Coloca a mão no teu coração, querido irmão. Hoje o Senhor falou muito forte sobre o desprezar. Ficou muito forte essa palavra, o desprezo. Quantas pessoas sofrem com o desprezo? A convivência do amor, largue esse celular. A convivência do amor, pare de desprezar os outros, fazer pouco caso das pessoas. Vamos viver essa graça. Senhor, derrama essa graça do acolhimento, derrama essa graça do amor, derrama essa graça, Senhor, da tua verdade, para que a gente ouça os seus mandamentos e coloque em prática, que a gente viva os sacramentos, que a gente viva a comunhão eucarística, a confissão. Uma demonstração de amor a ti, meu Deus, a obediência. Mas ao mesmo tempo nós te pedimos, dai ao nosso coração a alegria, a paz, a convivência familiar. Dai ao nosso coração, Senhor, essa convivência familiar, o diálogo, o amor, a compreensão, a vida de oração. Dai-nos essa graça, Senhor. Derrama, Jesus, no nosso coração, diante do teu Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus venha mover, Senhor, no nosso coração. Derrama essa graça, meu Senhor.
O Senhor me colocava assim, famílias de cabeça baixa, o desprezo do amor, não tem mais o diálogo, não tem mais aquele momento família. Mas eu te digo, meu irmão, minha irmã, se foi te revelado isso, diante dessas palavras que eu creio, Senhor, que a minha boca está sendo somente um canal da Tua graça, mas é o Senhor que mostra, é o Senhor que acusa o pecado. E eu creio, meu irmão, que isso é um grande mal, quando nós desprezamos o amor dentro de casa, na família. E esse desprezo está sendo, neste momento, está sendo mostrado que não pode existir mais dentro dessa casa. E através desse momento, vocês vão compreender que a maior graça é a convivência. E isso estava faltando. De que forma, querido irmão, querida irmã, Deus nos dá um caminho. Vida de oração, Santa Missa em família. De que forma? Um passeio em família. De que forma? Um tereré em família. De que forma? Largue tudo. Fique só com as palavras e com os gestos de amor. Larga o que atrapalha do mundo, celular, tudo larga para lá. E se una a essa convivência familiar. Que Deus nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, reza um Pai Nosso e 3 Ave Marias em agradecimento a Deus. Que Deus abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.